E nos fundos da casa eu peço que a maldade se desfaça, como a fumaça que agora faz. E a maldade se desfaça, que a maldade se desfaça, como a fumaça que agora faz. E a maldade se desfaça. Segunda pela manhã, bem cedo eu penso, antes de sair o sol, do fundo da casa pra porta da rua. Terça caminho pelas peças, repito minhas preces, não com os lábios, mas com minha mente. Em silêncio no quarto não quero favor, na quarta eu só quero trabalho, proteção e preocupação, com as coisas úteis escritas inteiras, nas quintas ao meio-dia, na sexta-feira me beijo bem cedo, perto do pôr do sol, é na porta da rua que passo. E nos fundos da casa eu peço que a maldade se desfaça, como a fumaça que agora faz. Que a maldade se desfaça, que a maldade se desfaça, como a fumaça que agora faz. Que a maldade se desfaça. Eu não quero esmola, eu quero casa pra morar, pão pra comer e algodão pra vestir. Que a maldade se desfaça, como a fumaça que agora faz. Que a maldade se desfaça, que a maldade se desfaça, como a fumaça que agora faz. Que a maldade se desfaça. Aí fica a luz como símbolo do que eu vos desejo. Muito bem, Bataclan FC com a balança de Xangô, pra gente retomar segundo bloco do Paralelo 30 de hoje, quinta-feira, dia 10 de janeiro, e estamos com a nossa pauta que já estávamos com saudade, Negras e Negros em Movimento, e sim, é Negros e Negras em Movimento, o que estamos conversando aqui hoje, que é não só o evento, né, mas tudo que envolve essa pauta, que é a segunda edição da Feira Estadual de Economia Popular Solidária dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Falei tudo certo? Falei, certíssimo, né? Ah, que bom. Passo de volta para vocês, guris. Não sei se querem tocar nessa questão da situação dos migrantes. Em Rio Grande, a gente sabe que tem uma especificidade a questão dos senegaleses. Entre outros, né? Temos senegaleses, temos haitianos, isso, congoleses também, já tivemos registro aqui no município. Esses do continente africano, haitianos, fora outros povos que por aqui também se achegam. A Secretaria de Cidadania e Assistência Social preside o Comirate, que é o Comitê Municipal de Atenção a Migrantes, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas. E a gente vem acompanhando com os demais atores que compõem esse comitê, né, com muita sensibilidade, essa notícia da saída do Brasil do Pacto Internacional de Imigração. Embora não com ações ou com impacto imediato, né, mas simbolicamente dá o tom do novo governo, né, tão rápido a saída que foi... o Brasil aderiu, se não me engano, em dezembro. Foi. Né, pelo então golpista presidente Temer, e o presidente Jair Bolsonaro eleito democraticamente. Eu acho que a gente precisa frisar isso, né? Porque se antes a gente fazia questão de frisar o presidente interino golpista, eu acho que a gente precisa agora que a sociedade consiga se conscientizar que democraticamente elegeu Jair Bolsonaro. Eu entendo de que esse cenário se repete ao longo do tempo, né? Tivemos um grande presidente da República do país chamado Alemanha, né?
que também foi eleito democraticamente, né? Hitler foi eleito democraticamente. Então, e dentro do mesmo processo. Dentro do mesmo processo. Então, é muito próximo essas duas relações para a gente poder visualizar de que nós não estamos falando de outras situações. Né? Quer dizer, a própria compreensão da democracia, né, e a falta de análise mais objetivo do que significa isso nos traz a essas situações. E elas podem terem as mesmas radicalidades daquele período, né, do presidente da República, né, do país chamado Alemanha, da mesma consistência do país chamado Brasil do dia de hoje. E tomara que enfim, feito, né, o que foi feito, o que está acontecendo no Brasil, tomara que a nossa população, nós, todos e todas, consigamos ter todo o processo de conscientização que o povo alemão tem hoje sobre o que aconteceu consigo, porque essa questão de vamos falar sobre, não vamos fazer de conta que não está acontecendo, tem também a ver com o que eu falava antes, dessa questão de dói admitir, né, que participei, que os meus ancestrais, que enfim, que está em minha responsabilidade de todo o período de holocausto, de toda a violência feita com a população negra. Então parece que é melhor não falar. Perfeito. E a mesma coisa acontece com a conjuntura atual. Não vamos lembrar isso porque dói, né? E aí a gente segue reproduzindo né? Enfim, o que está acontecendo agora. Então, tomara que isso não aconteça. Que a gente se espelhe na população alemã de hoje, que é extremamente empoderada da sua história, né? Eu acredito que, mas esse cenário, estávamos ontem conversando com o Chandler e a gente também fazia essa ponderação de que é necessário que as pessoas criem a fissura, né, da situação, que é possível ser mais aguda, né, para talvez ter uma realidade futura. O que nos impede, na minha opinião, é que os processos que nós tínhamos naquele período e a conjuntura desta atual conjuntura, nós estamos aqui, é fadado talvez a um grau não só da dor, mas do esquecimento de histórico nesse aspecto. Vou pegar esse exemplo que eu estava colocando aqui sobre a questão da imigração, né? Nós falamos sobre o processo da escravidão. O processo da escravidão, com quase 3 milhões de pessoas escravizadas, consolidou nas Américas um país, né, que é chamado Haiti. Né? O Haiti. Também. Nós estamos falando daquele período do século XVII, a população que foi retirada do continente africano, chamada Jeje. E a população que constitui o país chamado Haiti é o povo Jeje daquela época. Né? Quer dizer, não existia Haiti antes. Só existe o Haiti por consequência do Holocausto da escravidão. Então, esta mesma população do Haiti do século XVII, né, vem fazer a segunda leva de imigração neste século, no século XXI. E não se faz essa conexão de que seus parentes estão no Brasil. Nós estamos falando das mesmas pessoas, da mesma população. Então, é isso que, na minha opinião, esse sistema, o Estado e quem dirige o Estado, não quer fazer que as pessoas reconheçam isso e que acessem isso. Porque daí vão juntar várias pontas e Constituição. Queria só resgatar isso para estabelecer de que o conceito imigratório ele tem que ser visto destas duas naturezas, né? De um período que compõe 50 e poucos % da população do Brasil e a atualidade de um grupo que está imigrando para o Brasil, mas poderiam encontrar os seus pares, né? Pelo mínimo os seus ancestrais. Certo. E não há nenhuma... tanto do ponto de vista da educação, né, e as próprias estruturas educacionais, principalmente as universidades, até agora não teve nenhum estudo ou nenhuma conexão sobre isso. Mas tu acha que os caras vão alertar os gansos? Sabe? Eu não consigo... Popular.
né? Nós estamos falando exatamente de um vazio enorme do ponto de vista de estudo, né? De olhar para a história de uma forma mais qualificada. E isso o Tata inúmeras vezes já na fala já criticou, e a gente precisa trazer isso, né? Justamente a que serve a Universidade Federal quando financia suas pesquisas, os trabalhos que, em tese, falarão sobre a comunidade negra, que não chegam nesse nível de questionamento? Que falam do folclore, falam superficialmente da tradição, da quantidade de negras e negros, mas que nunca chegou nesse nível de questionamento, de discussão e de pesquisa. Então, quanto de dinheiro público já foi jogado fora em pesquisas que se atêm unicamente ao folclore daquele povo e não traz para a sociedade justamente uma contribuição no que tange a essa discussão de constituição desses povos que vieram, de como se estruturaram, de quem são esses povos que estão vindo agora com relação a outros. Então a gente segue naquela lógica e máxima do filósofo de que o povo que desconhece a sua história está fadado a repeti-la. E o sistema está posto para isso, né? Para que não se tenha o pertencimento dessa história e, travestido de forma democrática, possa repeti-la inúmeras e quantas vezes for necessário. Ótimo. E esse é o papel, quando o Tata faz essa provocação, do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos de Matriz Africana, o FANSAMPOTMA, né? Que por mais que se constitua na discussão da segurança alimentar, entende que a questão da soberania alimentar é comum a todos esses três povos e por isso se organiza na segurança alimentar para debater todas as demais pautas pertinentes a estes povos que aqui estão no Brasil, né? E essa provocação justamente faz parte desse trabalho, sim, como também dessa discussão das ações reparativas a esse crime já constituído, já reconhecido pela ONU. Né? E um desses trabalhos é justamente discutir estratégias de sobrevivência neste século, de como a gente transforma isso em políticas públicas que modifiquem a realidade destes povos que hoje estão. Né? E esse evento, linkando com o evento, porque já temos 10 minutos só para o final 10 minutos apenas para o final do programa, mas esse evento vem como uma proposta justamente dessa discussão de estratégia. Exato. A nossa expectativa é exatamente para criar um ambiente de entender de que economia solidária, nós estamos falando de uma economia já existente em solo brasileiro da pré-colonização. Esses povos duraram, só o Reino do Congo durou 1000 anos. Né? E durou do tamanho que é do continente africano, que pega metade da África até a África do Sul. Isso é o tamanho do Brasil. Né? E é um território que durou 1000 anos do tamanho do Brasil, com uma economia pujante, valorosa, e assim consecutivamente. Bom, nós estamos querendo constituir essa ideia de que no encontro da segunda-feira, né, de economia solidária dos povos tradicionais é trazer esse resgate e trazer essa valoração de que nós não estamos inventando e nem estamos nos apropriando de outra discussão. Pelo contrário, ela já é latente e impulsionadora dentro dos povos. Nós só estamos tentando trazer isso à frente. Ao mesmo tempo, estamos tentando solidificar duas campanhas, né? Uma campanha chamada Tradição Alimenta Não Violenta, para que possa enxergar todo esse contexto mais objetivo e trazer os pares a esse debate, e uma outra que é muito mais próxima e significativa, que vai acontecer também como ponto de partida, né, é a nacionalização do Dia de Iemanjá, né, no sentido de propagar isso de uma forma articulada, né, olhando para o dia 2 de fevereiro que vai estar ocorrendo aqui em Rio Grande. Então, nós estamos trazendo essas duas campanhas como forma, né, do diálogo que vai ocorrer durante a feira e a própria comercialização da feira, que vai ser a troca também, né, com quem está ali produzindo e buscando informações. A expectativa é que a gente tenha essas três possibilidades, não só
de interagir com as pessoas, mas também com as próprias pessoas que vão estar estão vindo, né, do interior do estado também, pessoas da cidade de Santa Cruz, das cidades de Torres, da cidade de Porto Alegre, de outras, né, também vamos estar aqui fazendo esse debate. Então, vamos ter a comercialização de uma forma objetiva e queremos que esteja lá, mas também vamos ter alguns debates que as pessoas que possam estar indo para ouvir um pouco do que nós estamos dialogando aqui. Perfeito. E quando a gente coloca isso de estratégia de sobrevivência, é justamente levando em consideração o sistema que está posto, né, e as políticas anunciadas para tal. Quando a gente coloca dos povos tradicionais de matriz africana, justamente é para trazer como protagonista nesse cenário estes povos nessa discussão, né? Então, qual que é a ideia também do evento é que a gente consiga discutir, introduzir a pauta da economia popular e solidária, evidenciando aquilo que já é realizado por estes povos, mas fomentando cada vez mais os empreendimentos econômicos solidários dentro da constituição destes povos que já estão. Então, hoje a gente tem uma relação de mercado onde os povos tradicionais compram de pessoas que não são integrantes dos povos tradicionais e acaba mantendo esse sistema, né? Produtos que são utilizados pelos povos comprados do mercado atacadista, varejista. Então, a ideia é justamente dialogar com estes povos que têm uma demanda específica e que podem também produzir o próprio produto que satisfaz essa demanda. Então, é numa ótica, numa ideia de fortalecimento, né, de estruturas como cooperativas que consigam dar conta de produtores e consumidores. Sim. Se eu tenho produtores dos povos tradicionais, da agricultura familiar, que possa plantar, possa produzir aquilo que os povos tradicionais têm demanda, vamos fortalecer esse mercado econômico de comprar do próprio povo. Exatamente. Então, o povo judeu fez isso, né? Passado o Holocausto e espalhado-se pelo mundo, aonde, para nos fortalecer, a gente precisa se fortalecer economicamente. Por óbvio, né? Então, como é que eu faço isso? Se eu tenho alguém... hoje necessitamos, hipoteticamente, de arroz e feijão. Se tem alguém do meu povo que produz arroz e feijão, por que eu vou comprar do mercado atacadista? Isso. Por que eu não compro do meu próprio povo e fortaleço essas relações? E a gente precisa, junto com isso, né, Schindler, precisa estar atento e atenta que, infelizmente, muitas vezes se compra vestuários ou alimento de quem ainda se utiliza, né, do trabalho, da vida, do tempo de, muitas vezes, negros e negras, numa situação análoga ao trabalho escravo, sem condições. E para além disso também, contribuindo, por favor, aqueles e aquelas que financiam justamente governos autoritários. Exatamente. E a implementação de políticas que vêm contra o nosso próprio povo. Né? E a gente tem, um dos grandes apoiadores da campanha do governo agora que foi eleito, e eu não vou dizer o nome, mas que usa a Estátua da Liberdade lá como símbolo da sua loja. Mas com H, primeiro com N. É um exemplo disso. Né? Aí os povos tradicionais compram dessa gente que financia um governo que vem justamente atacar esse povo que compra dele. Que compara, né? E isso a gente não precisa nem levar... negros e negras, e que faz comparações e subjuga de uma forma, assim, direta, objetiva. E quando a gente fala assim, parece que é distante. Ah, mas tá falando lá do governo federal. Não, a gente traz pra cá, pro município. Por favor, né, gente? Né? A gente compra insumos, produtos de fornecedores ou atravessadores, como diria Tata Edson, daqueles que apenas se utilizam do comércio, da venda daquele produto em cima do lucro, de vendedores aqui de Rio Grande, por exemplo, de empresas que também fazem a mesma coisa, né? Que não são desse povo, que financiam ações contra esse próprio povo. Esse ciclo, né, estruturado é o que a gente está querendo fazer. Não digo que a gente tenha a possibilidade de romper com ele, mas que a gente possa trazer a nu. A gente possa fazer o debate acontecer e criar uma onda, né, de contraposição a esse cenário. Então, por isso que campanhas dessa natureza. E eu queria aqui, de antemão,
fazer um convite ao programa a fazer parte da campanha, né? E de que forma nós podemos, porque é só a informação é que vai dar condição de fazer essa discussão acontecer. Então, a campanha ela se dá para um selo, né, visualmente constituído, e depois todo um processo audiovisual de programas como esse e de outros que podemos estar exercitando. Talvez aí que o programa, o Paralelo, possa, uma vez a cada mês, né, poder trazer o debate mais aceso com a questão da campanha. Então é uma forma simples, mais rápida, mas objetiva numa direção. Já temos isso garantido. Então. Já temos isso garantido. Então, é nosso compromisso também. A gente sempre deixa isso bastante marcado aqui no Paralelo, né? Que essas lutas, as lutas dos movimentos sociais, é a luta do Paralelo 30. Então, é mais do que um programa de rádio. É mais que um programa de rádio. E vai seguir sendo, né? Porque esse período agora é de muitas retiradas de direitos e de espaços como esse, que é de comunicação e incomoda, né? Com o alcance que tem. Mas a gente vai seguir no ar, sim, e com a mesma luta. Guris, então, nos últimos 2 minutos... 1 minuto e meio. 1 minuto e meio que nos restam para não exceder o tempo. Isso. Eu acho que é reforçar o convite para a comunidade rio-grandina como um todo, independente de ser povo tradicional de matriz africana ou outro povo, comunidade tradicional, de integrar conosco esse espaço da segunda-feira estadual de Economia Popular Solidária dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, que vai acontecer na Avenida Rio Grande, no Cassino, esquina Paulino Modernel, antiga casa de governo, era uma casa antiga de madeira que tinha na esquina, ficou só o bem terreno, né? Ali nós já estamos com a estrutura montada de um barracão de 20 por 10, onde vai acontecer essa feira da economia popular e solidária, mas paralelo à feira de comercialização desses produtos, vão também ocorrer rodas de conversa e debate sobre essas campanhas, sobre pautas dos povos tradicionais. Volta em março agora de 2019 a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o abate de animais nas tradições de matriz africana, então engloba isso na campanha Tradição Alimenta Não Violenta, e essa forma de organização da economia popular e solidária. Então, que possam compor conosco esse convite justamente de discutirmos uma sociedade justa e igualitária, como diria Maria, não mais justa e mais igualitária, porque nunca foi justa e igualitária, mas que de fato consigamos efetivar essa sociedade tão sonhada. Tá bem, meninos. Agradecendo muito, tá? Vamos encerrar, que já passou meio-dia. Essa edição reprisa hoje às 23 horas, na FURG TV e também através do site, furgtv.furg.br, e amanhã, às 11 horas, a gente está de volta. Até lá. Hey! Arriba! You don't